Então vamos lá, a partir do momento que você tem o Python ou instalado na sua máquina e que você abrindo um terminal, você pode digitar Python e colocar "-v" maiúsculo, tá? O "-v" maiúsculo ele traz para você qual é a versão do Python que você instalou, qual a versão que está rodando. É muito importante você fazer isso aí no seu ambiente para você verificar se você está rodando Python 3 ou Python 2. Se por acaso ele mostrar que é Python 2, experimenta colocar Python 3-V, que aí é certeza que se o Python 3 está instalado, forçando aquele 3 ali, quando você instala o Python, ele vai instalar com o nome Python, com o nome Python 3, e provavelmente se você colocar, por exemplo, Python 3.8, ele também vai responder. Então ele já instala o binário para você, linkado, né, com um atalho para todos esses nomes, para a gente conseguir forçar a versão que a gente quer. Então é muito importante você certificar que o seu Python é acima do Python 3, tá? Melhor se ele for acima do Python 3.6. Mas a maioria das coisas que a gente vai ver vai funcionar também antes do Python 3.6, mas eu recomendo que você rode o mais atualizado possível dentro das versões estáveis. Se você não instalou o Python lá dentro do Gitpod, você também pode rodar Python, como eu já mostrei para vocês, direto no terminal. Algumas coisas sobre o terminal Python, comandos úteis que ele tem, né? Eu vou até aumentar aqui um pouco a minha fonte, para vocês conseguirem ver. Eu já falei do Python, eu vou rodar só Python, né? Porque o meu Python é o 3, mas lembrando que, dependendo do seu sistema, coloque aí a versão. O "-v" mostra para você a versão do Python que você está rodando. A gente tem o Python-C, tá? O Python-C, ele serve para você passar um comando para dentro do Python se você não tiver um arquivo. Então a gente pode criar um arquivo, né? Que a gente pede para o Python executar aquele arquivo, né? Ele vai executar, interpretar, vai compilar e vai mandar para a máquina executar aquilo que ele compilou. Então esse processo, ou a gente faz através de um arquivo, ou a gente faz através da linha de comando. E esse comando aqui é útil para automatizar pequenas tarefas e muitas vezes também para você testar coisas, tá? Um exemplo, eu posso vir aqui e passar aqui, ó, um print, e dentro desse print eu falar para ele, pinta para mim aí, ó, 1 mais 5. E dá um Enter, ele pinta aqui para mim 6, ó. Então, Python-C, e aí eu consigo fazer operações aqui, ó, 6 vezes 9, ou seja, qualquer tipo de operação matemática ou operação que já tem, que o Python já suporta, funções que o Python já traz com ele, você consegue executar direto no terminal com Python-C. Então, esse comando também é bastante útil. Um outro comando bastante útil do Python é o Python-M, tá? O Python-M, ele é um comando que serve para a gente chamar módulos do Python. Então eu vou dar um exemplo. O Python tem um servidor web embutido, que é o http.server. Então quando você executa Python-M http-server, ele importa os módulos do HTTP server e ele roda, ó, um servidor HTTP na linha de comando, servindo na porta 8000. Se eu abrir o meu navegador agora, ó, vamos lá no meu navegador e digitar aqui localhost 8000. Olha aí, eu já tenho o Python servindo esses arquivos que são os arquivos do meu repositório, né? Então, esse é um comando muito útil. Qualquer outro módulo em Python que implemente a função main, tá? Dentro, eu vou explicar isso depois dentro do Flask, mas dentro de projetos Python você pode criar um arquivo que ele se chama _main.py. Qualquer módulo Python que tenha esse arquivo dentro dele, ali na raiz do projeto, pode ser executado através do Python-M, né? E você pode executar o http.server, você pode executar o Flask, você pode executar o Django, você pode executar de várias maneiras módulos que provêm esse tipo de interface. Então esses aqui são os 3 comandos principais aí que eu tenho para falar sobre o interpretador. E obviamente que se você digitar apenas Python, ele vai te dar essa mensagenzinha de help aqui, ó. E você vai ter essas 3 sinaizinhos de maior, tá? Nesses 3 sinaizinhos de maior, ele é o prompt de comandos do Python. Ou seja, é aonde ele está esperando você dar comandos, você conversar diretamente com o interpretador, né? Então, isso daqui, pessoal, é útil demais quando você está aprendendo, você usar o interpretador diretamente.
Escrever nos arquivos é muito útil, salvar os seus projetos e executar é uma coisa que a gente vai fazer. Mas para aprender, abrir um terminal e executar as coisas dentro do terminal é algo que ajuda no processo de aprendizado, porque aqui você consegue ver as coisas que o Python consegue fazer. Como eu já falei, o interpretador Python ele resolve qualquer tipo de expressão, qualquer tipo de operação. Então se eu fizer, por exemplo, 2 mais 5, ele traz aqui 7, ou seja, qualquer operação matemática, ó, multiplicação, subtração e a divisão. Tem um detalhezinho sobre a divisão, que ela tem a divisão com barra e com 2 barras, né? Você vê que a com barra traz pra gente a divisão com a fração e a com 2 barras traz a divisão aí arredondada. A gente também, se for preciso, durante o nosso projeto, a gente entra aí nesses detalhes, tá? Aqui dentro você também pode conseguir ajuda. Então, você quer fazer alguma coisa com o Python, sei lá, Python tem uma função chamada sum, tá? Ó, built-in function sum. Eu não vou falar de todas, mas essa daqui é uma bastante importante. Se você quer usar a função sum, você sabe que ela existe, mas você não sabe como usar ela. O que que você faz? Você vem aqui no interpretador, digita help, abre parênteses, passa a função sum para o help e dá um enter. E ele traz aqui, ó, no próprio terminal, a documentação da função. E ele vai falar assim, olha, a função sum, ela tem essa assinatura, ou seja, ela recebe um objeto iterável e o início, né, de onde que ela vai começar a somar, e ela retorna a soma do começo até o valor, né, a quantidade ali de valores que tiver dentro da soma. Então você consegue ler esse help na maior parte das funções, inclusive nas funções que você criar, você vai poder colocar o seu próprio help, para quem quiser obter isso através do terminal, sem precisar ir até a documentação. Na maioria das vezes, o próprio terminal vai te entregar essa opção. Para quem ficou curioso, o que o sum faz é isso, ó. Se a gente passar aqui uma lista de números para ele, né, ele vai retornar a soma de todos esses números. Então, além do sum, o Python tem outras funções que a gente chama de funções built-in, né? Funções que já vêm, que já são entregues com a linguagem, sem você precisar instalar, sem precisar de framework, sem precisar de nada disso. Para sair do terminal Python, você pode digitar exit e abrir e fechar o parênteses, ou você pode digitar Ctrl D, que ele sai, tá? Uma outra ferramenta muito interessante para você instalar chama-se a IPython. Eu já vou falar sobre instalação de pacotes, tá? Mas tendo o IPython instalado, é a mesma coisa. A gente executou aqui com Python. A partir do momento que o IPython está instalado, é só você colocar um i na frente. E ele funciona do mesmo jeito. Você pode passar aqui o traço C, o traço V. Tudo que o Python aceita, o IPython também aceita. Só que na hora que você abrir o IPython, o interpretador dele vai ser um pouco diferente, ó. A tela, ela tem agora cores, ela tem suporte a algumas coisas mais legais, né? Então eu acho que para aprender também o IPython vai te ajudar demais, principalmente se você está começando. Tudo aquilo que eu mostrei você vai poder fazer aqui, ó, 2 mais 4, ele te retorna na linha de baixo esse resultado. Você quer saber o que faz a função sum aí? A função sum é uma função e ele já traz para você diretamente qual é a assinatura da função sem você precisar fazer mais nada. E para você saber ajuda, você também pode usar o help sum, tá? Ele vai te trazer aquela mesma ajuda. Mas o IPython tem uma outra função muito legal, que você pode colocar sum e um sinal de interrogação na frente. Esse é um atalho para acessar a ajuda. Quando você der enter, ó, ele traz uma ajuda um pouco mais bonita, né? Ele usa aquela mesma documentação, mas a ajuda vem um pouco mais formatada. Você consegue saber qual é a assinatura, qual é a docstring e qual é o tipo. E se ainda assim você quiser ver o código-fonte dessa função, você pode colocar duas interrogações. Então, em algumas funções você não vai conseguir ver o código-fonte porque aquela função foi escrita em C, tá? É o caso da maior parte das funções do Python, elas são implementadas em C para serem mais rápidas e você só consegue acessá-las através do Python. Mas as funções que são implementadas em Python com duas interrogações, você consegue inclusive ver o código-fonte. Então, a função sum, por exemplo, você não consegue porque ela é implementada em C para ser bem rápida. Mas se a gente criar uma função nossa, né, vou fazer um exemplo aqui, eu já vou entrar no tema de funções, tá? Mas, por exemplo, essa função aqui que retorna hello, ó, se eu entrasse no terminal e eu tivesse ela aqui disponível, eu poderia digitar dois sinais de interrogação e o IPython me mostraria aqui, ó, o código-fonte da função, tá aqui, ó, full hello. Então, também é uma outra coisa muito útil. Outro detalhe interessante é que o IPython ele tem autocomplete.
Então, vamos pegar um exemplo. Dentro do Python tem bibliotecas que já vêm com ele, que a gente chama das baterias inclusas. Coisas que você, assim que você instalou o Python, você já pode começar a usar. Um deles é o módulo OS. O OS, quando você dá import, ele traz ferramentas para você interagir com o sistema operacional. Por exemplo, ver o caminho de arquivos, listar diretórios. E se você quer saber tudo que tem dentro do OS, você dá OS ponto e aperta o Tab. Tá? A hora que você apertar o Tab, ele vai te dar um autocomplete, ó, com todos os módulos, né, e todas as funções e variáveis que estão disponíveis lá dentro. Então, tudo isso daqui, ele vai ficar disponível para você no IPython, e no interpretador comum do Python você não tem acesso a essa informação. Então eu recomendo bastante para quem está aprendendo, para quem está começando a explorar o Python através do IPython. E para sair dele é a mesma coisa, ou você digita exit, né? Ou então você digita Ctrl D também, que ele vai funcionar. Ele vai perguntar se você quer sair, você dá um OK e ele sai do interpretador. Sempre que você for testar alguma coisa, debugar algum código, o interpretador vai ser o seu melhor amigo aí, tá? Então deixa eu voltar aqui. Sobre o interpretador, deixa eu colocar aqui para cima, né? Que eu já falei dele na ordem errada. Já falei dos argumentos de terminal. E agora, finalmente, a gente vai falar do ambiente virtual. Deixa eu ver se tem perguntas aqui no nosso chat de subs do Discord, ó. Gostou do terminal? É possível no Windows? É possível sim, tá? No Windows você pode instalar o IPython. Eu mesmo, pessoalmente, nunca testei, mas já vi muita gente, né? Quem perguntou foi o Tom Alves, ó. Muita gente eu já vi usando isso no Windows e funcionou numa boa. Então, depois aqui, na hora que eu descobri, né, os caminhos de instalação, mas provavelmente no próprio site do IPython tem aí os caminhos, tá? E o Gabriel falou que tá usando VS Code, Python mais VS Code no Windows, também legal, funciona bem, né? E eu recomendo também, porque dentro do próprio VS Code, a gente já vai chegar lá, mas dentro do próprio VS Code você tem acesso ao terminal aqui também, ó. Então eu tenho o terminal, e inclusive dentro do próprio terminal do VS Code eu posso digitar IPython e usar o IPython dentro dele, sem sair da tela do VS Code. Então recomendo o VS Code ou o Gitpod, ele vai funcionar demais. Aqui eu vi que no chat da Twitch alguém falou que o Jupyter Notebook também é uma maravilha. O IPython e o Jupyter Notebook, eles são o mesmo projeto, tá? Inclusive o Jupyter, antigamente, ele se chamava IPython Notebook. Depois ele mudou de nome para Jupyter Notebook. Então, a verdade é que quando você digita IPython aqui, o IPython ele é o core, né? Ele é a ferramenta que está por baixo dos panos aí no Jupyter. E aí a gente tem um notebook rodando por cima, né? Se der algum tempo depois, em uma outra aula, a gente explora um pouco do Jupyter também, que ele é interessante. Mas o nosso foco aqui vai ser mais a parte web mesmo, não tanto a parte de análise de dados, né? Que é onde o Jupyter Notebook brilha mais, né, para fazer análise de dados, data science, machine learning, essas coisas. Vamos lá.